capítulo 6, quando diz, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra. Possa ouvir um amém? Amados, começa esse capítulo falando da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele era muito amigo de Isaías. Eles eram primos, o profeta Isaías e o rei Uzias. Esse rei reinou por quase 50 anos. Até o ano 740 antes de Jesus nascer. E foi nesse ano que Isaías teve essa experiência com Deus tão forte, tão profunda. E Isaías profetizou por 40 anos em Judá e Israel. Isaías profetizou até o ano 701 a.C. Mas aqui fala de uma experiência que Isaías teve no ano em que o rei Uzias morreu. Eu posso imaginar que Isaías estava com o coração muito triste, pois o seu primo, o rei, havia morrido. E essa tristeza, provavelmente essa tristeza, a ausência desse seu primo, o levou ao templo para orar, para buscar a Deus. Imagino ele entrando no templo, talvez com o coração ali cheio de pesar pela morte do rei Uzias, seu primo, seu amigo. Eles eram próximos. Provavelmente, Isaías era a pessoa mais próxima do rei Uzias. Era aquele amigo. E nessa tristeza ele foi ao templo para orar. Como é importante nós irmos à casa de Deus. Como é importante nós buscarmos a Deus. Porque são nessas horas que nós estamos fracos, que nós ficamos mais na dependência de Deus. Mas também são nessas horas que nós temos as mais fortes
mais profundas experiências com o Senhor. É naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, de dor, naqueles momentos em que os problemas se avolumam, incompreensão, traição, incerteza, doença, problema financeiro, desemprego, morte, o vício assolando a casa, o vício envolvendo a família, enfim, problemas que vão surgindo. E isso sempre nos leva a buscar a Deus. E é importante porque a própria palavra de Deus nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós podemos achar, Ele está perto. Por isso, nós temos a certeza que quando nós entramos em oração, Deus não está distante do céu, mas Ele está bem próximo, está presente, está ao nosso lado. Por isso que o salmista escrevia: Ele é socorro bem presente na hora da dificuldade, na tribulação. E ali então Isaías entra em oração, buscando a Deus. E foi nessa hora que ele teve uma visão tremenda. E essa visão o jogou por terra. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ou seja, ele teve uma visão do céu. E o seu séquito enchia aquele lugar. Ou seja, os seres celestiais, os anjos, todos estavam ali. Anjos, arcanjos, estavam ali. E ele ouviu uma voz tão forte que fez tremer os umbrais do templo. E nessa visão, ele via o Senhor assentado no seu trono e querubins em volta do Senhor. E esses querubins tinham 6 asas. Querubins eram aqueles anjos que ficavam em volta do trono, louvando e adorando a Deus continuamente. Isso me faz lembrar de uma visão que o profeta Ezequiel teve desses serafins que você podia ver por todos os lados. Tinham 4 faces: a face de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. E aí nós podemos louvar a Deus, porque o evangelho quadrangular, ele já estava no céu desde o início de todas as coisas. Jesus se manifestava nessa visão, aquele que salva, que batiza no Espírito Santo, que cura, que brevemente voltará. Então os serafins estavam ali em volta do trono do Senhor, louvando, adorando, glorificando a Deus. E era interessante que eles não paravam. Esses serafins com 6 asas. Por que 6 asas? Porque com 2 ele cobriu os olhos. Porque o nosso Deus é santo. Ele estava diante de um Deus santo. Seus pés também eram cobertos. As asas cobriam seus pés, cobriam seus olhos, e com 2 voavam. E interessante que eles não paravam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Imagina aqueles serafins, de um lado diziam santo, aí o outro serafim dizia santo, outros falavam santo, 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 santo é o Senhor. E essa foi a visão que Isaías teve. Que coisa tremenda, que experiência maravilhosa, que experiência profunda.
porque Deus ali estava. E nessa noite, eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus que estava assentado no trono, nessa visão de Isaías, Ele está aqui entre nós. Ele está aqui nessa noite. E nós podemos abrir a nossa boca como serafins e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor da glória. Aleluia! Toda a terra está cheia da sua glória. De experiência, quando nós vamos à casa de Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós entramos na sua presença, nós não só temos a certeza que Deus ouve a nossa oração, mas nós podemos ter a certeza que nós podemos ter uma experiência marcante, poderosa, profunda e transformadora na nossa vida. Santo, 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 Isaías ali estava. Imagine que a tristeza foi embora, que a dor foi embora, porque a presença de Deus, ela traz alegria. Se tiver alguém triste, a tristeza salta de alegria na presença de Deus. E nessa noite, a tristeza não pode ficar no seu coração, a angústia não pode ficar no seu coração, o medo não pode ficar no seu coração, porque você está na presença daquele que é o Todo-Poderoso. É aquele Deus que faz milagres, que opera maravilhas. Oh, meu querido, um Deus que faz o impossível acontecer, um Deus que levanta o caído, um Deus que liberta o viciado, um Deus que cura o desenganado, um Deus que transforma a vida de uma família. Mas nós não podemos esquecer que é um Deus que salva, que perdoa e que nos dá certeza de uma vida eterna. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, bem forte. E aí estava Isaías, um moço que entrou triste, talvez amargurado, sentindo a perda de um amigo, e sai dali com uma experiência transformadora. Ele estava vendo tudo aquilo e ficou apavorado, porque ele disse: ai de mim, se os serafins estão tapando os olhos, está com duas asas cobrindo os pés, é porque esse Deus é santo, Ele é santo, é 3 vezes santo. Ai de mim que eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo de lados impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ele ficou com medo de morrer diante da santidade de Deus. Esse Deus é santo. É por isso que toda aquela pessoa que conhece Jesus, a sua vida se transforma em vinho, ele se torna uma nova criatura. Jesus passa a habitar na sua vida e ele é um novo homem, porque ele nasce de Deus. Ele sabe que o seu Pai é santo e ele procura também ter uma vida reta, uma vida santa, porque o seu Deus é santo. Ele se aparta do mal, ele não senta na roda dos escarnecedores, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, porque ele sabe que na sua obediência ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, por isso, glória. Eu creio que nessa noite nós temos aqui homens e mulheres que são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que as suas folhas não caem, ou seja, tem um testemunho, fala de Jesus, ama Jesus e dá frutos, fala testemunha, ganha almas. Isso é a árvore plantada junto a ribeiros de água, e que nessa noite as suas folhas estejam bem verdinhas e haja muito fruto na sua vida. Oh, glória! Mas, queridos, ali Isaías com medo, ai de mim,
Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sei que eu sou um pecador. A Bíblia não fala que Isaías cometeu algum pecado grave, mas ele reconheceu: eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e estão longe, destituídos, perderam a glória de Deus. Mas uma coisa é certa, nós sabemos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós andamos por esse caminho, nós entramos pela porta estreita, e Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele deixa nada nos faltar. Oh, aleluia! Meu querido, Isaías estava com medo. Eu vou morrer. Deus é santo, eu sou um pecador. Mas na mesma hora Deus é maravilhoso. Um dos serafins que estavam servindo a Deus, os serafins que estavam em volta do trono de Deus, ele olha para Isaías, pega com uma tenaz até as brasas que estavam no altar. Com essa tenaz ele pega uma brasa viva e voa em direção de Isaías e toca nos lábios de Isaías e diz: olha, o teu pecado foi perdoado, a iniquidade foi tirada. Olha, filho, mas esse Deus perdoa os nossos pecados, o nosso coração, e coloca o Espírito Santo para habitar na nossa vida. Oh, meu irmão querido, Isaías agora teve essa experiência. O anjo tocou nos seus lábios com uma brasa e diz: o seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. Meu irmão, o maior problema que o ser humano tem é o pecado, porque o pecado afasta de Deus. Mas quando ele ouve a palavra, quando ele abre o seu coração, o sangue derramado na cruz, ele é poderoso para limpar o coração, para perdoar os pecados e fazer do pecador um símbolo homem de Deus. Foi isso que ele fez na sua vida. Foi isso que ele fez no seu coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E ele disse: eu vou estabelecer todos os dias da sua vida. Você não estará mais sozinho. Você não está mais sozinho. Mas o Deus que está no céu, Ele está aí bem juntinho de você, através do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus bem bonito. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele tinha 2 filhos. Foi profeta, ele era casado, tinha 2 filhos. É importante a família. É importante o casamento. Por isso, cuida do seu casamento. Cuida da sua família. Mas falando sobre o rei Uzias. O rei Uzias, ele começou bem. Começou com humildade. Esse rei começou com humildade. E obediente a Deus. E na humildade e na obediência, Deus prosperou a vida de Uzias. Tudo que ele fazia em Judá dava certo. Porque nessa altura, Israel tinha se dividido. 10 tribos ficaram com Israel e Judá ficou sendo 2 tribos. Então teve 2 reinos, Judá e Israel. Logo após a morte de Salomão, o rei Roboão, aí teve um cisma, teve uma divisão. Ficou as 10 tribos com Israel e 2 com Judá, chamado Judá. E então, o rei Uzias era rei de Judá. Na sua obediência, Israel prosperou, tudo ia bem, maravilhoso. O rei humilde, o rei obediente. Irmãos, não tem erro. Quando você é humilde diante de Deus, quando você é obediente a Deus, tudo aquilo que você fizer abençoado será. Deus te ajuda, Deus te prospera, Deus abre porta, Deus te guarda. Mas prosperou tanto
que o rei Uzias começou a achar que ele era o cara. A minha sabedoria, minha inteligência. E começou a se esquecer da palavra de Deus. E começou também a achar que ele podia fazer tudo. Irmão, a Bíblia fala que tudo é permitido para a gente, mas nem todas nos convém. Nós não podemos deixar que nada disso nos contamine. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas isso não era lícito. Ele querer entrar no templo e queimar incenso lá no templo para Deus. Para Deus. Ah, mas é para Deus. Mas não era ele que tinha que entrar, eram os levitas. Ele começou a querer não só ser rei, mas também tomar o lugar dos levitas. Isso não agradou a Deus, a desobediência não agrada a Deus. A desobediência afasta as pessoas da bênção de Deus. E quando ele afastou os levitas, os sacerdotes, e começou a queimar incenso no altar, teve um castigo muito grande. A lepra tomou conta do seu corpo. E como consequência, até o final da sua vida, ele não pôde mais entrar no templo, nem para adorar, por causa da lepra. Não era permitido um leproso entrar no templo. Então, a sua desobediência trouxe um castigo enorme para ele. Por isso, meu irmão, o prazer de Deus está em que nós obedeçamos a sua palavra. Foi essa palavra que o profeta Samuel levou para o rei Saul. Olha, Deus não tem tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender à voz de Deus é melhor do que a gordura dos carneiros. E por isso, Saul perdeu a bênção de Deus. E Deus começou a preparar Davi para tomar o seu lugar, assumir o seu lugar no reino de Israel. O prazer de Deus, gente, está em que nós ouçamos a sua voz, em que nós obedeçamos a sua palavra, porque a obediência traz prosperidade. E foi isso que o rei Uzias não entendeu. Ele prosperava por causa da sua obediência. Quer ter prosperidade na sua vida? Seja obediente a Deus. Você vai ver como as portas se abrem no trabalho, como Deus te coloca por cabeça e não por cauda, como as coisas vão fluir na sua casa, como as vitórias vão correr atrás de você. Está escrito isso em Deuteronômio, que as bênçãos correrão atrás de você e vão te alcançar. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você atende a voz do Senhor. E assim terminou o rei Uzias, leproso, e nunca mais pôde entrar no templo, por causa do seu orgulho, da sua arrogância. Não, eu posso queimar incenso para Deus. Não, não. Eram os sacerdotes. As coisas de Deus têm ordem. É por isso que na igreja tem os diáconos, tem os líderes de grupo. E nós precisamos estar sempre com os ouvidos atentos para sermos obedientes e não sermos desobedientes. Porque a obediência traz bênção, a desobediência traz derrota. Mas vamos voltar lá para o profeta Isaías. Agora ele estava limpo. O anjo tocou com a brasa. E ele com aquela visão gloriosa. E essa visão que ele teve, irmão, um dia eu e você vamos estar lá também. E vamos estar diante de Deus, louvando, glorificando, exaltando por toda a eternidade. Por isso, meu irmão, se você está enfrentando luta, a luta vai passar.
Se você está enfrentando dificuldade, ela vai passar. Se as coisas parecem fechadas, vai se abrir, irmão. Tudo passa quando nós confiamos no Senhor. Deus é um escudo para os que nele confiam. É um rochedo forte, onde nós podemos estar firmados. Então essa leve e momentânea tribulação, ela vai trazer para você um peso excelente de glória. Então, olha para Jesus e guarda bem isso, tudo passa, porque Deus está ao seu lado. Se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pela água, você não vai se afogar, porque Deus está com você. Ele te segura, Ele te ajuda. E nessa noite, Ele está aqui conosco também. Mas ali então, o rei Uzias morreu. Um novo rei iria assumir. Mas Judá precisava de um profeta. E o Senhor pergunta: a quem eu vou enviar? Quem vai ser meu representante? Quem vai falar por mim? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E foi nessa hora que Isaías fala: é comigo que ele está falando. É comigo que Deus está falando. E nessa noite eu quero dizer: Deus está falando com você. Quem há de ir por nós? Quem vai falar da minha palavra? Quem vai profetizar? Quem vai dizer aos reis? Quem vai dizer ao povo? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E ele se coloca à disposição de Deus. E foi profeta por 40 anos em Israel. É chamado profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou de Jesus, mais falou do Messias, mais falou do Cordeiro, em toda a Bíblia. Foi um homem de Deus, usado por Deus, um grande profeta. E eu creio, meu irmão, creio, minha irmã, que aqui tem muita gente que Deus quer usar para testemunhar, para falar, lá na fábrica, lá na escola, lá na faculdade, lá na sua empresa, lá na sua casa, lá na sua família, lá para o seu vizinho, lá no mercado, lá na padaria. Deus quer usar você. E eu sei que nessa noite, aqui há muita gente que vai ser grande instrumento na mão de Deus. Quantos querem ser instrumento na mão de Deus? Se coloquem em pé no seu lugar. Diga para Deus, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor,